Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Amém, Deus. Podemos assentar. Hoje é mais um dia especial que eu tenho certeza que Deus irá falar conosco, porque Deus ele é bom em todo o tempo. Deus ele é maravilhoso. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus ele permanece sendo fiel. Porque Deus ele pensa diferente, Deus age diferente e Deus também se movimenta diferente. Uma sexta-feira chuvosa, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você tomou uma decisão de estar aqui hoje. Isso é muito importante. Os dias não estão sendo fáceis. Todo dia é uma luta diferente. Todo dia uma dificuldade diferente. Às vezes, quando a gente acaba de sair de um problema, entra em outro. E quando não tem problema, a gente arruma problema. Já viu isso? Você começa a ficar procurando problema. Você começa a pensar em decisões que você tomou lá atrás, que está te prejudicando hoje. Você começa a ter ansiedade por uma coisa que ainda não chegou até você. Você começa a ficar preocupado, temeroso por aquilo que já aconteceu há anos lá atrás. Muitas pessoas se isolam. Muitas pessoas se oprimem. E muitas pessoas no século atual que nós estamos vivendo, estão se perdendo no meio do caminho. E estão se encontrando com medo, com ansiedade, com a depressão. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Pessoas tirando a própria vida. Pessoas perdendo o sabor da vida. Pessoas não estão mais vivendo, hoje estão sobrevivendo. Por uma ausência de Deus, nós estamos se entregando muito fácil ao mundo. Por ausência de Deus, estamos tomando decisões precipitadas. Se entregando por momentos fáceis. Por ausência de Deus, nós nos entregamos a relacionamento que não era para ter se entregado. Por falta de ausência do Espírito Santo, nós não estamos tendo mais paciência. Nós estamos agindo pelo impulso. Quantas vezes nós já ouvimos nossos pais falar: não vai por aí, você vai quebrar a cara, cuidado com essa amizade, não é boa para você, essa amizade não é boa. Os pais falavam isso, e muitas das vezes nós criticávamos: não, é meu amigo, não, é minha amiga, não, vai dar tudo certo. Por que que os pais falavam isso? Porque a experiência ela pesa na vida de uma pessoa. O jovem tem a força, o jovem tem atitude, mas quem tem mais idade tem mais experiência. E o que tem experiência fala para você: não vai por esse caminho que você vai quebrar a cara. Não vai por esse caminho que você vai se machucar. Não vai por esse caminho que vão te enganar. Não vai por esse caminho, parece ser fácil, mas lá na frente você vai ter problema. O ambiente espiritual e a conexão com o Espírito Santo de Deus é a única maneira de nós errarmos menos nesse mundo. Se tem algum ambiente onde nós podemos nos relacionar, encontrar bons amigos, bons relacionamentos, um bom network, é dentro da igreja, porque o mundo jaz do maligno. Aqui é o lugar mais próximo de Deus que nós podemos estar. É claro que não é um lugar perfeito. Aqui tem problemas, aqui tem dificuldades, mas aqui nós aprendemos a superar as nossas dificuldades. Aqui nós aprendemos a ter mais coragem, a ter mais paciência, a ter um posicionamento diante de Deus, a ter paciência, a aprender a esperar. Tem um ditado que diz que
É um adágio popular muito antigo: apressado come cru. E é verdade. Antigamente nós íamos na cozinha, a mãe estava cozinhando e queria experimentar, estava quente demais, fala, tá vendo? Espera ficar pronto. Não era assim? Espera ficar pronto. Apressado come cru. E quando meu pai ia fazer alguma coisa, ele falava assim, ó, perto de quem come, longe de quem trabalha. Não vai ajudar, então não fica perto, senão você vai atrapalhar. Hoje eu quero falar sobre o posicionamento que gera autoridade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 2. Eu quero te parabenizar pela sua presença aqui hoje, porque você escolheu a melhor parte, você tomou a melhor decisão. E eu tenho certeza absoluta de uma coisa, isso eu tenho convicção, e posso te falar com toda a garantia, sem sombra de dúvidas. Se você entrou aqui hoje para ouvir uma resposta de Deus, para ouvir uma palavra de Deus, tenha certeza que Deus hoje, Ele não vai te liberar da mesma forma que você entrou aqui hoje. Deus hoje, Ele vai ouvir o teu clamor. Deus hoje, Ele vai te surpreender. Deus hoje, Ele vai abrir uma porta que você tanto precisa. Porque Deus hoje, Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo a sua iniciativa, Ele está vendo o seu posicionamento. Porque Deus não tem pena de ninguém, Deus não tem dó de ninguém. Não pense que Deus vai te abençoar quando Ele te vê quieto, chorando, triste, não. Deus não atua em cima da tristeza de ninguém, aprenda isso. Deus não sente pena de ninguém, não. Mas tem uma coisa que chama a atenção de Deus. O que é? Coragem, determinação, força, resiliência e posicionamento. O que chama a atenção de Deus numa sexta-feira como essa, é quando o mundo está caindo diante de você, você está cheio de problema lá fora, cheio de dificuldade, mas você bota no seu coração assim, não importa, hoje eu vou buscar o Senhor. Eu tenho fé que hoje Deus vai falar comigo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim hoje. Eu vou lá porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele está me vendo. Ainda que alguém diga para você, não vai valer a pena, não vai valer a pena, você diga, não, eu acredito, eu tenho fé que Deus vai falar comigo. Essa atitude que move o coração de Deus, diga amém, Jesus. Escolha a pessoa mais bonita do seu lado e diga para ela, diga para ele, hoje Deus vai falar com você. Se não tiver ninguém bonito aí, você olha para o pastor aqui. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Marcos capítulo 2. Vamos ler comigo? A idade está chegando para todo mundo. Vai chegar para você também. Vamos lá? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciaram-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns escribas, e razoavam em seus corações, dizendo, por que dizes assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12, e levantou-se
E tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir que nessa noite, essa palavra venha encontrar morada no teu coração, meu Pai, no coração dos teus filhos, e que todos que aqui estão, sejam alcançados pela tua misericórdia. Muitos entraram aqui hoje para ouvir a tua palavra, muitos entraram aqui hoje com o sentimento de perda, muitos entraram aqui hoje em busca de um milagre, em busca de uma solução. Eu peço que o teu Espírito Santo se materialize em nossas vidas. Eu peço que nós possamos tirar lições poderosas dessa palavra, para que a tua graça nos alcance, em o nome do Senhor Jesus. E você diz amém. É sempre bom quando nós olhamos para a vida de algumas pessoas e nós tiramos lições da vida dessa pessoa. Pessoas que mesmo com dificuldade não desiste. Toda pessoa que desiste começa tudo de novo. Toda pessoa que persiste, ela consegue atingir o seu objetivo. O difícil é se manter firme, porque às vezes a carência emocional é tão grande que você acostumou a ter a aprovação das pessoas em tudo aquilo que você vai fazer. Você vai tomar uma decisão, você logo compartilha o teu sonho com uma pessoa. E se a pessoa diz para você: eu não acho uma boa ideia, você volta tudo lá do começo. Você diz: eu estou com um projeto de fazer tal coisa. Parece que a sua carência ou dependência emocional é tão grande que você depende da aprovação das pessoas. Até mesmo para uma roupa, até mesmo para tudo. A dependência às vezes emocional é tão grande que você liga até para a pessoa, para dizer se é para ir ou se não é para ir. Vive em cima de uma corda bamba. Quando nós olhamos para pessoas corajosas, é bom, porque o corajoso, ele vai mais longe do que o inteligente, porque o inteligente, ele pensa muito antes de tomar uma decisão, ele calcula muito, ele vê os pontos bons, os pontos ruins, ele fica muito com o pé atrás: será que vai, será que não vai? O corajoso não quer saber, ele mete a cara e vai. Se quebrar a cara, ele fala: ganhei experiência. E se der errado, não tem problema. E se der certo? A grande questão do inteligente é que ele fica pensando: e se eu tivesse tomado aquela decisão lá atrás, como é que seria hoje? Então, o corajoso, ele sempre deixa a sua assinatura onde ele vai. E como é que você lembra do seu amigo, da sua amiga? Você fala: aquele fulano, aquele lá é doido, ele vê qualquer coisa e mergulha de cabeça. Aquela minha amiga, ela vai longe, eu não tenho medo de nada. Por quê? Porque o corajoso, ele sempre vai romper. Nós acabamos de ler uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. A Bíblia contém várias histórias, mas tem histórias que nos chamam a atenção. Veja bem você comigo. Jesus Cristo, ele acaba de entrar dentro de uma cidade chamada Cafarnaum. E nós sabemos que aonde o Senhor Jesus estava, a multidão o seguia, a multidão o oprimia. Pela sua palavra, pela sua sabedoria, pelos milagres e pelas maravilhas. Podia estar um dia de chuva, um dia de sol, um dia ensolarado, não importa. Quando as pessoas ouviam falar que Yeshua estava em algum lugar, elas iriam atrás, porque as suas palavras era vida, a sua palavra era esperança. Aonde tinha um oprimido, um deprimido que encontrava Jesus, a depressão ia embora da vida daquela pessoa. Aonde eu vi uma pessoa frustrada, solitária, perdida, desorientada, que encontrava Jesus, ele falava para aquela pessoa, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Pessoas que estavam perdidas, sem saber para onde ir, Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. As pessoas corriam atrás dele porque ele tinha a palavra de vida. Esse dia não era um dia diferente, esse dia era um dia especial. Jesus está dentro de uma casa, só que essa tarde foi diferente porque ele começa a pregar a palavra. Ele não estava fazendo nenhum tipo de evento ali, não estava tendo louvor, não. Ele estava pregando a palavra, porque nós sabemos que a palavra é vida.
A palavra é alicerce. A palavra, ela cura. A palavra, ela transforma. A palavra, ela modifica. A palavra, ela gera vida dentro das pessoas. A palavra de Deus é tão forte que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir de quem? Do seu amigo? Do seu colega? Do seu vizinho? Do seu patrão? Não. Do seu pai? Da sua... Não. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Porque ainda que você levanta mal, quando você ouve uma palavra, não desista. Você enxuga as lágrimas e fala, amém, Senhor, eu vou permanecer. E esse homem aqui, tem algumas coisas que me chamam a atenção, porque esse homem, ele é paralítico. A Bíblia não fala, mas provavelmente ele nasceu com essa enfermidade, com essa doença. E não havia possibilidade nenhuma de ele encontrar Jesus. Ele ouviu dizer que Yeshua fazia milagre, realizava milagres e maravilhas. Ele ouviu dizer que não havia problema que Jesus não pudesse resolver. Isso despertou fé no coração daquele homem. Aquele homem começou a ver e imaginar coisas que ele nunca imaginou. Porque a vida toda ele sempre viu pessoas saradas, curadas diante dos seus olhos. Mas ele com aquela deficiência. E quando você gera uma expectativa de cura, ou de pelo menos receber um milagre, aquele homem começa a enxergar dentro da sua mente, dentro do seu pensamento. Será que ele é isso tudo? Eu já ouvi dizer que o cego voltou a enxergar. Eu já ouvi dizer que uma mulher que vivia 12 anos com fluxo de sangue, ela foi curada instantaneamente. Eu já ouvi dizer que ele encontrou um homem que estava morto há 4 dias, de nome Lázaro. E ele foi lá e o homem saiu para fora. Então gerou-se uma fé muito grande dentro desse paralítico. Só que ele era paralítico. Ele era um deficiente físico. E aonde Jesus estava, o acesso era difícil. Porque era impossível, Átila, entrar naquela casa. Não tinha como entrar pela porta da frente, porque era uma aldeia. A aldeia é uma cidadezinha bem pequena. Provavelmente o beco daquela aldeia já estava lotado de gente. Provavelmente pela entrada da porta da cozinha também tinha uma multidão. Quem não via, ouvia. Porque com Jesus não precisava ver, era só ouvir. A palavra dele era vida. Cada palavra o coração se ardia em fogo. Porque a palavra dele era esperança para os aflitos de espírito. Então era impossível aquele homem chegar lá. Então aquele homem ouviu dizer que Jesus estava por mais uma vez ministrando um sermão lindo e maravilhoso. E era agora na sua cidade. Não era longe, era na sua cidade. Mas como que ele poderia ir? Se ele não conseguia andar, era paralítico. Diga, o ambiente que você vive pode lhe gerar oportunidade. Aquele homem, ele vivia num ambiente aonde ele tinha amigos. E a Bíblia diz que 4 amigos, vendo a necessidade daquele homem. Como é difícil encontrar pessoas que acreditam na gente hoje. É difícil encontrar 1, 2, imagine 4. Mas aquele homem tinha amigos que eram crentes. Eles tinham amigos que também tinham fé. Mesmo aqueles homens não sendo paralíticos, não tendo enfermidade nenhuma, eles viram a necessidade daquele homem. E quando você vê necessidade de uma outra pessoa e você sente isso em você, isso chama-se amor, compaixão. A Bíblia diz que aqueles homens, eles vão tomar uma atitude. Que atitude é essa? Eles pensaram, se a gente pegar ele e se levarmos eles até Jesus, onde ele está, existe uma possibilidade dele ser curado. Algum deles falou, eu já passei lá, está impossível chegar lá perto. O outro falou, e se der a volta pelo quarteirão? Também está impossível. A multidão oprime Jesus, é muita gente que está lá. E eles começaram a pensar. E eles pensavam e olhavam para a necessidade do amigo.
Eles sentiram íntima compaixão, sentiram a necessidade que aquele homem tinha. E agora eles começam a pensar. Eles começam a pensar o que eles poderiam fazer para que aquele amigo também fosse alcançado pela graça de Deus. O problema não era deles, o problema era do amigo, mas ele se colocou dentro do ambiente, dentro da necessidade daquele amigo. É tão fácil a gente gostar de uma pessoa pelas qualidades que ela tem. Eu quero ver você gostar de alguém pelos defeitos que ela tem. Eu quero ver você gostar de alguém, mesmo sem a pessoa ter nada para te oferecer. Isso é amor. Isso é consideração. Isso é compreensão. Aqueles homens tomam uma decisão, que foi uma decisão tão linda que está registrado aqui em Marcos capítulo 2. Eles pegam aquele paralítico, sem saber se conseguiriam ter acesso a Jesus ou não. Eles foram. Existem coisas na sua vida que você tem que ir. E o medo? Vai com medo mesmo. Eu não tenho certeza se vai dar certo. Vai com medo mesmo. Vai na incerteza, mas vai. Faz como Abraão. Abraão, ele ouve a voz de Deus. Deus diz: Abraão, sai da terra que você está, uma terra idólatra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não perguntou: aonde fica? É Portugal? Aonde? Espanha? É França? É Brasil? Não, ele ouviu a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus, vive o milagre de Deus também. Quem ouve a voz de Deus, pisa onde outro não pisou. Quem ouve a voz de Deus, chega onde o outro quer chegar. Quem ouve a voz de Deus, vive o sonho que os outros vão ficar sonhando por aí. É simples assim. Aquele homem, vendo a sua necessidade, sem poder falar muito, a única coisa que tinha estampada no rosto dele era gratidão. Os seus amigos cogitaram e pensaram: se nós conseguirmos colocar ele diante de Jesus, ele vai ser curado, e ele vai viver uma nova experiência, ele vai viver uma nova história. Até aquele momento, ele era um dependente. Até aquele momento, ele dependia da ajuda das pessoas. Até aquele momento, ele dependia da esmola das pessoas. Até aquele momento, ele dependia que as pessoas fizessem alguma coisa para ele, porque ele era um dependente, ele era um deficiente físico. Ele tinha algo que o prejudicava, ele tinha algo que o limitava. Tinha oportunidade para todos, menos para ele. Tinha uma festa, todos poderiam, ele muitas das vezes não podia ir. Ele queria tomar banho, muitas vezes não podia tomar banho, dependia de alguém. Mas o ambiente que ele estava, o lugar que ele estava, e as pessoas certas que estavam no caminho daquele homem, mudaria o seu destino de uma vez por todas. Diga o ambiente que você frequenta, diga a mesa que você senta, os amigos que você tem, vão te levar para o próximo nível, ou vão te levar para a derrota. Muitas coisas não se materializam na minha e na sua vida, porque nós temos sempre pessoas erradas do nosso lado. Sempre estamos sentados com pessoas erradas. Se aquele homem tivesse com pessoas erradas, até hoje ele estaria paralítico, até hoje ele estava dependendo das pessoas. Mas ele encontrou o ambiente certo, o ambiente que gera fé, o ambiente que gera determinação, o ambiente que gera posicionamento. Os seus amigos olharam para ele, não viram a deficiência dele. Os seus amigos olharam para ele e viram nele uma oportunidade. Deus não vê como você, Deus não olha como você. O que para você não tem saída, para Deus é uma oportunidade. Davi, quando olhou para o gigante, todo mundo olhou para o Golias e falou: Golias é o homem mais forte da história, é um gigante, é um grande guerreiro, ele vai matar todos nós. Todo mundo sentiu medo de Golias. Todo mundo ficou aterrorizado quando olhava para Golias. Durante 40 dias ele afrontou o povo de Deus. Durante 40 dias ele afrontou o povo de Israel. Mas quando Davi olhou para ele, Davi era de Deus. Quem é de Deus tem fé, quem é de Deus não tem medo. Quem é de Deus não recua, quem é de Deus não volta para trás. Quem é de Deus só anda para frente. Sabe o que Davi fez? Olhou para Golias. Enquanto todo mundo viu o problema, Davi viu a solução. Enquanto todo mundo viu o problema, Davi viu a solução. E ele falou: se eu derrubar esse gigante, o que eu vou ganhar?
Falaram, ó, a primeira coisa, se você derrubar esse gigante, você vai se tornar um homem rico. Você não vai pagar mais imposto. E você ainda vai casar com a filha do rei. Davi falou, eu mudei de vida, foi agora. Existem problemas que não é para te envergonhar. Existem problemas que não é para o teu fracasso. Existem problemas que você está enfrentando hoje que é para te fortalecer, que é para te amadurecer. Existem situações que você está vivendo hoje que vai te tirar desse nível que você está e vai te levar para o próximo nível. Existem pessoas que estão na sua vida hoje que Deus vai tirar de perto de você, mas não se preocupe, porque é o mesmo Deus que tira, é o mesmo Deus que traz pessoas que vai triunfar com você, que vai cantar o hino da vitória com você, que vai te levar para o próximo nível junto com você. Aqueles homens preparam agora a cama. Não foi uma tarefa fácil. Eles pegam um amigo e colocam naquela cama. Uma cama improvisada. Cada um pega de um lado, os 4. E agora vão levando. De longe eles olham. E eles começam agora a pensar. Por aqui não dá. Por ali também não dá. Eu já fui lá na esquina, também não dá. Eu tentei chegar perto, não dá. Olha, está tão cheio a casa que Jesus está, que eu vou falar uma coisa para vocês. Ele falou o quê? Quem está dentro não consegue sair. E quem está fora não consegue entrar. Está impossível, como assim? É uma grande multidão que está vendo Jesus. Agora você imagina Deus usando alguém do seu lado e falando para você. Esse projeto que você está tentando fazer, está difícil, né? Tá. Mas eu tive uma ideia, vou revelar para você. Essa ideia que você tem parece impossível se concretizar. Por quê? Porque o momento que você está vivendo hoje não está sendo um momento favorável. Você está com pouco dinheiro, você ainda nem conseguiu alugar um apartamento, você está passando às vezes por uma dificuldade, você está sozinho nesse país, você está aqui mas não quer ajudar quem está lá, você está aqui mas você queria fazer tanta coisa mas você não pode fazer. Por quê? Porque você está limitado, suas forças estão limitadas. Aí o diabo diz, desiste, não vai dar, não tem como. Mas Deus sempre vai levantar alguém para usar, para te abençoar. E um daqueles homens agora começa a pensar. Ele começa a pensar, ele começa a olhar e começa a pensar. Se ele olhar com os olhos dele é impossível. Muitas coisas não aconteceram na tua vida ainda porque você está tentando resolver do seu jeito, da sua maneira. Muitos planos que você está fazendo a sua contabilidade. Daqui 2 anos eu consigo isso, daqui 2 anos eu consigo aquilo. Calma, para Deus pode ser de hoje para amanhã. Para Deus pode ser semana que vem. Para Deus pode ser o mês que vem. Para Deus pode ser agora. Porque para Deus não tem limite. Não tem problema que Deus não possa resolver. Não tem situações que Deus não possa revelar para você. Um daqueles teve uma ideia ousada. Uma ideia de maluco. Sabe o que ele faz? Ele tem uma ideia. Por que a gente não sobe no telhado? Vamos olhar comigo agora? Vamos ver a cena agora? Eles 4 parados. Uma multidão cercando a casa. E eles vão para onde não tem janela, porque janelas estavam tentando ouvir, porta da frente tentando ouvir, porta dos fundos tentando ouvir. Eles vão agora, Átila, para um lado da casa onde não tem porta e nem janela. 2 com muita dificuldade conseguem subir em cima da casa. 2 lá de baixo, junto com o paralítico. Eles lançam a corda para 2. E os 2 daqui de cima vai puxando. E os de baixo vai ficando na ponta do pé até ajudar eles a chegarem lá em cima. Não foi fácil. Foi muita força, muita coragem. E eles não desistiram. Porque pensa comigo. Imagina alguém que está ali falando: vocês não estão vendo que não vai dar certo? Vai acabar matando esse homem. Não tenta, vai machucar esse homem, não vai dar certo. O mestre não vai atender vocês, a multidão está lá dentro. Não tem como, para! Você acha que eles pararam? É assim que o diabo faz com você. Não vai dar certo, desiste, volta para trás, joga a toalha. Vai lá, entrega os pontos. Você não vai conseguir mesmo. Para que você vai na igreja? O que vai mudar na sua vida um dia? Vai na igreja hoje, não vai amanhã. É assim que é. É assim que o diabo faz. É assim que ele atrofia a mente das pessoas. Por que você acha que é tão difícil vir buscar Deus?
É coincidência não, é o diabo na mente das pessoas. A gente sempre tem disposição para ir para uma festa, sim ou não? A gente sempre tem disposição para ir para o lugar que a gente quer. Mas quando se trata de ler a Bíblia, quando se trata de orar, de jejuar, de buscar Deus, parece que tem uma coisa que trava a gente. Toda vez que vai ler a Bíblia dá sono. Quem já tentou ler a Bíblia e tem sono na mesma hora? Para ver um filme na Netflix, você vê 3 horas, 4 horas direto. Aí quando termina a série, você fala, vou dormir que amanhã tem que trabalhar. Não, só mais uma. É rápido. Só mais uma. Mas quando se trata do espiritual, existe uma barreira no mundo espiritual para te bloquear, para te travar, para segurar a tua mente, para você não romper. Isso é perigoso, porque é aí que o diabo entra. Porque o diabo, ele sabe que se ele se aprisionar a tua mente, ele prende todo o seu corpo. Porque é da mente que sai o comando, é da mente que sai o posicionamento, é da mente que sai a autoridade, é da mente que comanda todo o corpo. Você está achando que aqueles homens ficaram ouvindo as pessoas? Você está achando que aqueles homens ficaram ouvindo os comentários alheios? Claro que não. Quem é de Deus só ouve o Espírito Santo de Deus. Quem é de Deus só ouve o Espírito Santo de Deus. Pode até vir voz estranha, mas você repreende em nome de Jesus. Talvez para você vir para cá hoje, você ia vir, alguma voz falou, não vai não, hoje não, vai domingo, não, hoje não vai dar. Eu tenho certeza que você, alguma coisa dentro de você falou, não, eu vou hoje, eu preciso ir hoje, eu preciso ouvir uma palavra hoje. E Deus quer falar com você sobre isso. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles não ouviram as pessoas falando. Eles continuaram, com muita dificuldade, com muito sacrifício. Diaconisa Sônia, agora estavam os 4 em cima do telhado. E agora? Em cima do telhado, os 4 e um paralítico. Eles têm uma ideia. Qual? Vamos tirar a telha. Mas aonde? Na sala, na cozinha, no quarto, no banheiro? Como é que vai ser? Não, pera aí, que eu vou botar. Pensa comigo, não diz a Bíblia, mas tem que pensar, a gente tem que imaginar. Eles começaram a ouvir a voz assim no telhado, para ver onde estava a voz mais nítida de Jesus. Aí descobriram, falou, está aqui, está na sala aqui, ó. Como é que vai ser? Chega para cá, que eu vou começar a tirar a telha aqui. Tira a primeira telha, tira a segunda telha, tira a terceira telha. Já começa a ver Jesus, né? Era aquelas telhas meio com barro, meio com palha. E foi tirando, e foi tirando, e foi tirando. E está Jesus dando sermão lá. Mas Jesus já sabia de tudo, Jesus sabe de tudo. Você nunca vai pegar Jesus de surpresa. Quem surpreende você é Jesus, não é você que surpreende Ele. Quem surpreende você é Jesus. Às vezes você está batendo na porta, está fechada, e Jesus só está olhando, dizendo, não desiste que eu vou abrir. Mas eu quero ver o seu empenho. Eu quero ver a sua determinação. Jesus não dá nada de graça para ninguém. Você tem que fazer por onde. Quem finge que dá de graça é o diabo. Te dá com a mão e toma com a outra. Jesus não, Jesus ele bota você no deserto. Com Jesus é dificuldade. Jesus ele não dá nada de graça, por quê? Se ele der fácil, você vai perder fácil. Você só valoriza aquilo que tem dificuldade, sim ou não? Você só dá valor àquilo que você valoriza. Quando você compra algo com valor, até para emprestar aquilo que foi muito sacrifício, você pensa 2 vezes. Aquilo que vem fácil também vai fácil. Agora aqueles homens estão olhando, estão vendo Jesus. Eles estão achando que vão surpreender Jesus. Mas Jesus falando aqui, ó, como eu estou aqui, explicando a multidão dentro da casa, explicando aqui. Mas Jesus já sabe de tudo. Jesus está pensando assim, pode descer que eu estou esperando. Pode descer que eu estou esperando. Só no pensamento. Aí aqueles homens vão, pega 4 de um lado, ó, 4 cordas, e vão descendo. A coragem foi tanta que aquele culto foi interrompido. O sermão parou. Uns criticaram, outros xingaram, outros falaram, esses homens são malucos, como é que eles interrompem o culto assim, aonde Jesus está pregando? Não pode. Cadê a educação? Aqueles homens não queriam saber o que os outros estavam pensando, queriam vitória para o amigo deles. Tem hora que a bênção não é nem para mim, mas por você ser meu irmão, ser meu amigo, eu vou me alegrar com a tua vitória. Se alegre com a vitória do seu irmão. Se alegre quando o seu irmão recebeu um milagre. Se alegre quando o seu irmão recebeu uma boa notícia. Isso, se alegre com a vitória dele, porque hoje é o milagre dele, amanhã vai ser o seu. Hoje a bênção vai ser dele, amanhã a bênção vai ser sua. Hoje o testemunho é dele, amanhã vai ser o seu. Hoje Deus está abrindo uma porta para ele, amanhã Deus vai abrir 2 portas para você. E aqueles homens vão descendo. Quando eles conseguem descer, que o paralítico Diego está diante de Jesus no meio daquela sala. Foi abrindo, não tinha espaço, mas teve que abrir.
Aquele homem chega lá na frente de Jesus, todo atrofiado, perna toda torta. Imagine o olhar daquele homem, a expectativa dele, o coração batendo forte, todo trêmulo, com medo de ser ali agredido, ou alguém falar alguma coisa, enfim. Não importa, ele foi descendo ali. Aí para diante de Jesus. Jesus olha para a situação daquele homem. Jesus curou aquele homem, sim ou não? E antes de curar, o que Jesus falou para aquele homem? Jesus é diferente, irmãos. A forma que Jesus trabalha é diferente, sabe por quê? Porque o que Jesus, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os seus pecados. Jesus não olhou para a fé do paralítico, ele olhou para a fé daqueles homens. Tem coisa que você vai colher aqui hoje, que tem pessoa que orou por você lá atrás. Tem bênção sobre a tua vida aqui, que foi sua mãe que orou por você, foi seu pai que orou por você, foi seu avô que orou por você. Talvez você está aqui, mas tem alguém orando por você. Jesus não olhou para o paralítico, olhou pela fé dos amigos, pela atitude dos amigos. Tem coisas que vai acontecer na tua vida, que não vai ser nem pelo teu esforço. Deus vai se encarregar de colocar uma pessoa certa diante de você, e essa pessoa vai ser uma conexão entre você e uma porta que será aberta, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Só quem acredita nessa palavra, levanta a mão e dá glória para o Senhor Jesus. Porque Deus é fiel. Mas pastor, quem Deus vai usar? Não importa. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Até aquele que está contra você, Deus vai usar para te abençoar. Até aquele que tem te perseguido, Deus vai usar lá no teu trabalho para te abençoar. Até aquele que tem se levantado contra você, Deus vai usar para te abençoar. Até aquele que fechou a porta para você, Deus vai provar para você que Ele é Deus. A mesma pessoa que fechou é a mesma que vai ter que abrir. E essa pessoa vai ter que olhar para você e vai dizer: só o Senhor é Deus na tua vida. Eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa está dizendo no meu coração que eu tenho que te abençoar. Que eu tenho que te abençoar. Diga amém, Jesus. Só quem crê nisso levanta a mão e dá mais um glória para o Senhor Jesus. Jesus olha para aquele homem. Jesus olha para dentro do coração daquele homem. E a primeira coisa que Jesus fala para aquele homem, diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus falou isso para aquele homem? Uma certa vez, um dos discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, quem pecou? Esse ou seus pais, para que ele tenha essa deficiência que é cego? Jesus falou: nem ele nem o pai pecou, mas isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que a cura fosse manifesta na vida daquele homem. Aquele homem tinha traumas dentro do seu coração. Aquele homem tinha feridas na sua alma. Quantas coisas que ele não ouviu, quantas palavras amaldiçoadas aquele homem não ouviu, quantas pessoas não passou perto daquele paralítico e falou: você não vai vencer, desculpa, mas a situação que você está, o quadro que você está hoje, esquece que o teu sonho não vai se realizar. É impossível acontecer na tua vida. Se até agora não aconteceu, não vai acontecer, é impossível acontecer. Jesus entendeu que antes de abençoar aquele homem, primeiro ele tinha que curar aquele homem. Existe milagre, William, que acontece de dentro para fora. E quando Jesus olha para aquele homem, ele entende que a primeira cura, o primeiro milagre que ele precisava ouvir, era o milagre que iria acontecer dentro dele. Jesus olha para os olhos daquele paralítico e diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Sabe aquele peso? Sabe aquela depressão? Sabe aquela acusação? Sabe aquela dúvida que ele carregava? Naquele momento Jesus está dizendo para ele: não importa o que te falaram, eu estou te perdoando. Não importa como é que está a sua mente, eu estou te limpando, eu estou te perdoando, eu estou te lavando, eu estou te curando, eu estou te transformando. Jesus começa a atuar diferente. Quando Jesus diz isso: perdoados estão teus pecados, os escribas, os homens que interpretavam a lei, os homens que tinham autoridade naquele momento, os escribas, eram os homens que analisavam a lei, estudavam a lei, eram homens que escreviam, que liam muito bem, conheciam as leis.
e eles tinham muita autoridade e muita influência. E eles estavam ali para observar. Quantas pessoas na nossa vida não estão para observar? Quantas pessoas não estão nos olhando de longe para ver se vai dar certo ou não? Quantas pessoas não estão olhando para a gente para ver a nossa derrota, para ver a nossa vergonha? Quantas pessoas se questionam, por que ele está de pé ainda? Por que ela está de pé ainda? Aqueles escribas, eles vendo o Senhor Jesus declarar uma palavra de perdão na vida do paralítico, a Bíblia diz que eles pensaram, não falaram, pensaram. E o pensamento deles foi assim: quem é esse para dizer que seus pecados são perdoados? Por acaso ele é Deus? Só que eles não falaram, eles apenas pensaram. E quando Jesus libera aquela palavra, o Senhor Jesus olha para eles, para os escribas, e Jesus responde o pensamento deles. Olha, como vocês estão pensando aí, se eu posso perdoar o pecado ou não, eu vou falar uma coisa para vocês. Qual que é mais fácil? Eu falar que perdoados são teus pecados, ou levanta e anda o paralítico? E naquele momento o Senhor Jesus libera uma palavra para aquele paralítico. E sabe que palavra foi essa? Está aqui atrás. Aqui, ó. Qual é mais fácil dizer? Ora, é um ou outro. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A palavra foi direta. O Senhor Jesus primeiro perdoou aquele homem, limpou ele de dentro para fora. Ele estava perdoado, agora ele estava curado. Já não tinha mais cicatriz, já não tinha mais rancor, já não tinha mais mágoa, já não tinha peso, já não tinha cicatriz. Naquele momento ele foi perdoado. Quando você é perdoado, o Espírito Santo entra dentro de você. E quando o Espírito Santo entra dentro de você, ele muda o seu coração, ele muda a sua mente, ele muda tudo. Você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Depois que ele é curado por dentro, uma palavra é liberada. Que palavra é essa? Levanta-te, anda, e a ti te digo, vai para a tua casa. Por que será que Jesus mandou ele direto para casa? Pensa comigo, não diz a Bíblia, mas nós podemos pensar. Você lembra quando o profeta foi na casa de Jessé, Samuel? O filho que sofria mais, que era o menor, estava onde? No campo, olhando as ovelhas malhadas, porque era maltratado. Jesus está dizendo para ele: eu sei que o seu maior trauma foi no meio da sua parentela. Eu sei que o seu maior trauma foi aonde você mora. E a ti te digo, levanta e vai correndo para a tua casa, porque aqueles que te humilharam lá, vão ver de perto a tua vitória. Aqueles que te apontaram, vão ver o milagre se materializando na tua vida. Aqueles que falaram que você não ia conseguir, que não ia dar certo, vão ter que olhar para você. E a primeira pergunta vai ser: o que aconteceu? Como é que aconteceu? Aonde que aconteceu? Ele vai dizer: não importa, o que importa é que Deus está comigo. O que importa é que eu encontrei Yeshua. Yeshua mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu pensamento, mudou. E outra coisa, não fique preocupado não, que eu não tenho raiva de vocês não. Não fique desesperado, eu não tenho raiva de vocês não. Pelo contrário, eu vou dizer uma coisa para vocês: acredita no Senhor Jesus, que pode ser salvo você e a tua casa. Fique de pé comigo nesse momento. É assim que Deus faz, é assim que Deus se move. Deus, ele cura, Deus muda tempo, Deus muda a história. Deus, ele traz à existência aquilo que não existe para te abençoar, porque ele é Deus. Diga para a pessoa do seu lado: hoje Deus te visitou. Diga: hoje Deus vai mudar a tua história. Sai do seu lugar e vem aqui para o altar. Todos vocês, para aqui para o altar. Vem aqui para o altar, todos vocês, que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu não sei qual tem sido o seu desafio, eu não sei qual tem sido a sua maior dificuldade. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei se você... Chega mais perto do altar aqui todos. Eu não sei se você já pensou em desistir.
Eu não sei se você já pensou em parar, mas eu vou dizer uma coisa: o que define o resultado de uma pessoa é como ela se vê diante de Deus. O que define a vida de uma pessoa é como ela se posiciona diante de Deus. Deus não tem pena de ninguém. Deus não tem dó de ninguém. Mas quando você crê, quando você acredita, quando você se entrega, se o meu povo, que se chama pelo seu nome, pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e entender que Deus é grande, Deus pode mudar a sua história. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como está realmente a sua vida, a sua realidade, mas eu sei de uma coisa, que se você hoje tomar uma decisão diante do Senhor Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus, o mesmo Deus que curou essa deficiência do paralítico, o mesmo Deus que perdoou os pecados desse homem, o mesmo Deus que escreveu o nome dele no livro da vida, Ele está aqui nesse lugar hoje. Aleluia. E Ele está dizendo para você: não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da sua fragilidade, não importa o que você está enfrentando, Ele tem o poder suficiente para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Ele tem o poder suficiente para mudar o teu nome, para visitar a tua casa. Rabandora calabachu e cantaramanagasúria, retocanta labagaçu e cantaramanagasúria e cantaramanagasúbia. Pedra de tropeço vai ser tirada do teu caminho. Toda vergonha que lançaram sobre você vai ser tirada da tua vida. Toda palavra contrária que lançaram sobre você, toda palavra de maldição que lançaram sobre você, toda palavra maldição hereditária sobre a tua família, hoje é noite de conserto, hoje é noite de restauração, hoje é noite de libertação. O Deus de Israel, Ele vai te visitar, Ele vai colher as tuas lágrimas, Ele vai curar as suas feridas. Ah, meu Deus do céu! Retocando a labassúria, retocalabassúria e canta labassúria. Olha o Espírito Santo tocando. Já tem pessoas chorando, se abrindo, pedindo perdão, se conectando com Deus. É Deus fazendo a obra nessa sexta-feira. Ah, meu Deus do céu! Torna o dia tão escuro quanto a noite. Em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre a tua vida. Então lembro que não podes me esquecer. Eu declaro bênção sobre a tua vida. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, não importa como começou o teu ano, Deus está decretando a falência do mesmo que inferno. Deus está escrevendo o ainda teu eu não nome no livro da vida, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é santo, sei que Ele é se vivo, Ele é digno de louvor e toda em meu adoração. Só quem crê nessa palavra, levanta a mão para cima agora. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Oh, meu Deus do céu! Juraste teu amor e nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Aleluia, Jesus! Diga em nome de Jesus: a partir de hoje, eu me posiciono diante de Ti, ó Deus. Eu entrego minha vida em Tuas mãos. Olha para mim aqui agora, rápido. O Espírito Santo pediu para me falar. Há alguém aqui que por algum motivo se afastou de Deus e hoje sentiu da tua alma dizendo: eu preciso me entregar novamente, eu preciso colocar minha vida nas mãos de Deus novamente. Tem alguém aqui que precisa? Só levantar a mão assim. É só levantar a mão. É só levantar as mãos assim. É só levantar a mão. Que eu quero que Deus escreva teu nome novamente no livro da vida. A partir de hoje, você vai ter prioridades. A partir de hoje, toda decisão que você for tomar, você vai dizer assim: Deus vai na minha frente. A partir de hoje você não luta mais com as suas forças. A partir de hoje você não toma mais decisões precipitadas. A partir de hoje você vai consultar Deus. A partir de hoje o Espírito de Deus, Ele vai atuar na tua vida. Aquilo que estava dando errado vai dar certo. Aquilo que estava parado, bloqueado, será desbloqueado pelo poder do Senhor Jesus. Você vai viver o melhor ano na tua vida ainda. Não importa se falta 2 meses. O meu Deus é o Deus de milagre. O meu Deus é o Deus de resposta. O meu Deus é o Deus de cura. E Deus está dizendo no meu coração: eu vou fazer nesses 2 meses o que eu não fiz no ano todo.
Só quem recebe essa palavra. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Podemos assentar. Oh, aleluia. Ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira